nosso próximo palestrante é um engenheiro civil. Olha aí, você que se amarra aí. Não é só engenheiro civil, peraí, gente. Ele é engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança no trabalho. Assim, já pensou? Olha que coisa incrível. O nome dele é Ricardo Correa. Tudo bem, seu Ricardo? O seu microfone está mutado. Você tem que ativar o seu microfone. E aí, pessoal, tudo bem? É com você. Pode começar. Legal, vou fazer aqui sem maquiagem, de casa, no improviso, para parecer uma coisa bem informal mesmo, tá? Primeiro, queria dar aí o meu boa tarde para todo mundo. É um prazer, a satisfação estar aqui com o pessoal da Fundação. Fundação se confunde um pouco com a minha casa, né? Eu me formei na Fundação, minha irmã se formou na Fundação, eu fui professor da Fundação, nos cursos FIC e também dos cursos regulares, então, a minha história sempre se confundia um pouco com a história da Fundação, então, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com o pessoal. Fico muito lisonjeado, tá? Então, gente, na realidade, eu formei na turma de 93, ou de 93 a 95, acho que alguém de vocês não deveria ter nem nascido ainda nessa época, eu acho que não estava nascido. Aí, enfim, a Fundação minha irmã é da primeira turma, na parte de 88, 89, e eu já sou dali de 93 a 95, eu fiz o curso técnico em eletrônica, né? E a Fundação me deu algumas características que até hoje eu carrego, além da amizade, que até hoje eu falo com todos os meus amigos diariamente da minha turma, e eu falo diariamente porque a gente tem um grupo de WhatsApp e todo dia tem assunto. Então, e aí a gente está falando de mais de 25 anos. Então, as amizades que a gente faz lá tá para sempre. Então, esse carinha que está do teu lado aí, esse magrinho, às vezes cheio de espinha, cabelinho diferente e tal, esse cara possivelmente vai ser teu amigo aí para os próximos 30 anos, aí 25, 40, se Deus quiser, por muito tempo. Então, acho que vocês têm que valorizar muito esse período que estão aí, as amizades que vocês têm aí, que é uma coisa que, pelo que eu noto, isso a gente leva para sempre, tá? Falando assim da Fundação, eu acho que a Fundação Nokia me deu alguns diferenciais, que hoje eu tenho formação, sou engenheiro eletricista, formei na UFAM, depois fiz engenharia civil, depois fiz uma especialização para ter a engenharia de segurança no trabalho, tá? Na Fundação eu tive toda aquela formação técnica que vocês têm, aquela carga pesada de estudo. Eu consegui tirar em primeiro lugar no vestibular de engenharia da UFAM quando eu entrei. Quando eu saí, eu fui em primeiro lugar do ENAD, engenharia também do Amazonas. Sou concursado no Tribunal de Justiça como engenheiro também, né? Também passei no concurso da Eletrobras, mas, ou seja, apesar de todos esses números que eu galguei, assim, dessa parte técnica, e do que eu aprendi, basicamente, dentro da Fundação, eu não caracterizaria essa parte, talvez, técnica hoje, com um pouco mais de maturidade, que tenha sido o maior diferencial. Não que ele não tenha sido importante, mas eu acho que a Fundação me deu outras competências, além das competências técnicas, que hoje eu consigo, com mais maturidade, entender um pouco melhor. O que eu estou querendo traduzir com isso? Estou querendo traduzir com isso que uma coisa assim, os melhores alunos nem sempre vão refletir os melhores profissionais, tá? Isso não quer dizer que você tem que parar de estudar e tirar 5, tirar 6, eu não estou falando isso. Eu estou falando que no mundo contemporâneo, como está hoje, as coisas estão evoluindo, existem outros tipos de competências que se sobressaem ao simples fato de você saber fazer um cálculo mais rápido do que a outra pessoa. Então, isso no passado já pode ter sido um sinônimo de inteligência, mas hoje isso é parte de um conceito mais amplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro da Fundação, às vezes, eu era cobrado para fazer um trabalho, por exemplo, que eu não tinha noção como fazer. Então, você tem que apresentar um projeto XYZ. Eu não sabia como começar, não tinha muita noção de onde pesquisar, mas a gente corria atrás, a gente era cobrado demais. Então, eu tinha que dividir o trabalho com os meus amigos, às vezes eu tinha que negociar prazo com o professor, às vezes eu tinha que emprestar um livro de uma outra pessoa, ou procurar alguém que soubesse aquele conhecimento para me passar. E o que eu descobri depois é que, por exemplo, uma apresentação como essa que eu fiz, em determinado momento eu nunca usei
aquela equação ou aquele conteúdo especificamente, né, daquela apresentação. Mas as competências que eu criei, e isso eu só tive noção depois, a partir dessas dificuldades, foi que me moldaram. Então, por exemplo, às vezes você fala, olha, eu tive que trabalhar com meus amigos, dividir as atividades. Então, hoje, uma competência clássica, você precisa saber trabalhar em equipe. Sendo um cara isolado, você dificilmente vai ter sucesso. Então, você diz assim, às vezes eu tinha que falar com o meu professor. Por vezes, quando você for, você vai ter que tratar com um cliente, ou você vai ter que tratar, por exemplo, com o seu chefe. Então, essa tratativa de uma pessoa ali que tem um nível hierárquico maior, ou que está numa posição diferente, você aprende a tratar sem saber. Você precisa resolver um problema que você não sabe. Então, eu vou atrás de uma equação de Maxwell lá que eu não sabia, mas que eu tinha que apresentar. De qualquer forma, aquela competência de procurar alguma coisa que eu não sabia e transformar aquilo, tentar encontrar, negociar com as pessoas, isso desenvolveu competências que hoje fazem um diferencial. Porque só para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, a minha irmã ela é professora universitária nos Estados Unidos, ela se formou em informática, né? Ela dá aula numa universidade, no Colorado. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando ela se formou, ela estudou Basic. Então, quando ela se formou, por exemplo, ela estudou o MS-DOS, o WorldStar, Lotus 1, 2, 3, eu acho que vocês não têm nem noção do que possa ser isso. Um computador que tinha, sei lá, 512K para rodar o sistema operacional, mais a aplicação. Então, era uma coisa meio que não dava. Como é que aquele conhecimento hoje está se valendo? É porque existem outras competências, tá, gente? Existem competências, por exemplo, chamada capacidade de realização, que você vai aprender sendo cobrado como é na fundação, trabalho em equipe, autocontrole. Se você não tiver controle emocional, não adianta você saber várias coisas e na hora que você tiver que fazer uma apresentação para um cliente, ou se você tiver que enfrentar uma situação sob pressão, você não vai conseguir, ou seja, você vai entrar em pânico, né? Automotivação, não ficar esperando que as pessoas deem tapinha na sua costa e dizendo que você é legal, você é bom para que você possa produzir. Então, existe um conjunto de conceitos por trás das cobranças e das pressões que vocês sofrem no dia a dia dentro da fundação para resolver os problemas técnicos, mas que estão moldando vocês. Talvez vocês não saibam ainda, mas no futuro vai dar um diferencial muito grande para vocês. Então, eu acho que se eu tivesse assim, um dos principais, o principal capital que eu acho que eu tenho foi a minha desenvolvimento de pessoa como sim, das minhas capacidades que eu chamo hoje de inteligência emocional ou das minhas capacidades não técnicas. Então, eu sempre fui um cara muito técnico, mas eu acho que hoje o meu diferencial não é o valor do VBE ou a rotina de programa que eu possa saber uma melhor do que a de um outro colega, mas eu acho que o conceito de inteligência que eu carrego hoje, ele é um conceito chamado adaptação. Ou seja, você vai criar competências a partir das pressões que você tem dentro da fundação, a partir das cobranças que você tem, você vai criar músculos, tanto cerebrais quanto músculos de resiliência, para que você possa ir atrás do que você quiser. Se você fez informática, de repente você quer ir para o ramo de direito, ou se você quer ir para o ramo de engenharia, ou se você quiser ser medicina, você vai descobrir que você consegue, porque você já está moldado, você já tem as ligações neurais, você já tem essa capacidade de decidir o que quer e ter confiança para conseguir, porque você já fez isso várias vezes dentro do processo que você passou dentro da fundação. Então, para mim, o conceito de inteligência moderno, e que eu acho que me foi moldado dentro da fundação, é essa capacidade de adaptação, de entender o contexto, ver as circunstâncias ao redor e se adaptar a ela da melhor forma possível. E só a competência técnica, ela não é suficiente para isso, tá? Então, eu acho que vocês deveriam aproveitar cada vez mais as oportunidades que tem dentro da escola de trabalho em equipe, de interação com os outros colegas, para que porque vocês no futuro talvez vão galgar, vão usar talvez muito mais essas competências do que as competências técnicas, tá? Vai ver que você que está fazendo informática hoje, está aprendendo uma linguagem de programação, quando você sair no terceiro ano, ela nem é mais usada, né? Eu me formei, o celular estava surgindo na faculdade ainda, a gente não tinha smartphone, né? E o acesso à internet era discado. Então, hoje não se dá para imaginar a gente trabalhando sem as ferramentas tecnológicas que tem hoje. Então,
não foi o conhecimento lá atrás, por exemplo, que eu estou usando hoje, e sim a capacidade que eu tive de me adaptar, aprender novos conteúdos, e eu acho que esse, sim, é o maior diferencial, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu queria estar dividindo assim com vocês de início. O segundo é que eu acho que é difícil para a idade de vocês hoje, mas eu acho que vocês precisam ter clareza na mente de vocês de onde vocês querem estar. Então, onde será que eu queria estar daqui a 10 anos? Né? Sei lá, você precisa sentar um pouco e fazer um pouco essa reflexão, porque isso ajuda muito. Muitos colegas que a gente conversa hoje acham que essa visão de médio e longo prazo é uma coisa importante. Você pode ali no ônibus indo para casa, ou estar sentado, se projetar. Onde eu vou estar daqui a 10 anos? Que tipo de relacionamento eu quero ter? Que tipo de local eu quero trabalhar? Que tipo de coisas eu quero estar fazendo? E eu acho que isso é uma coisa importante para quem está começando agora. É difícil para uma pessoa de 15, 16 anos, às vezes, poder imaginar onde vai estar e todas essas possibilidades. Mas você pode modelar outras pessoas. Você pode, se você quer ser um engenheiro de software que está lá no ITA, ou se você quer ser um engenheiro que está trabalhando numa obra, um projetista que tem uma consultoria, ou de repente você quer ser um médico, você pode encontrar pessoas que você pode sentar e pedir um pouco gentilmente para ela te explicar como é a rotina dela, o que ela faz, quanto ela ganha, quais são as dificuldades, e de repente você tentar moldar o que você quer para daqui a um tempo. Eu tenho na minha cabeça que, se você conseguir ter ideia em mente aonde você quer chegar, você quebrar essas rotinas em pequenas atitudes ao longo da etapa, o processo se torna mais fácil. Tá? Uma outra coisa também é em relação à cobrança. Às vezes, os jovens têm uma cobrança, vocês fazem uma cobrança muito grande. Na minha época também era assim, né? Eu era um cara bastante humilde, pegava a rota às 5h15 da manhã, então, para poder estar aí na fundação, mas eu acho que vocês, independente de vocês serem humildes, ou estarem confusos, eu acho que vocês precisam saber regular um pouco a pressão. Eu acho que o segredo para o processo, e aí eu estou dando a minha opinião, obviamente que eu não sou dono da verdade, mas é um ponto de vista para fazer uma reflexão, é que você precisa saber dosar as coisas. Tá? A pressão é importante, a cobrança é importante, mas eu acho que se você apertar demais uma corda de um violão, ela quebra. E se você deixar muito frouxa, não sai som. O que eu aprendi com o tempo é que a natureza tem de trazer a gente para o equilíbrio. Então, eu acho que, por mais que você tenha que estudar, trabalhar, correr atrás dos seus sonhos, eu acho que você precisa aproveitar o processo. E aproveitar o processo que eu falo você não vai deixar de namorar, você não vai deixar de assistir um bom filme, sair com os amigos para comer uma pizza, ou, de repente, assistir uma amenidade na TV. Eu acho que você tem que se permitir, dentro dessa cobrança toda que você tem, se você souber gerenciar o seu tempo, tirar a sua hora para ir para a sua academia, ou se você gosta de namorar, ou gosta de sair, eu acho que você precisa buscar esse equilíbrio. É possível, tá? Se você tiver um bom gerenciamento de tempo, você não precisa se matar para conseguir as coisas, basta gerenciar um pouco bem o seu tempo. Então, eu acho que assim, eu acho que, no geral, eu vou deixar aí para vocês fazerem alguma pergunta, mas, como eu quis falar para vocês, de uma forma resumida, apesar dos números que eu consegui ao longo do tempo, aprovações em concursos, em vestibulares, hoje eu tenho uma estabilidade que dá facilidade financeira para minha família, então, por eu ser um funcionário público de carreira, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Primeiro, aproveitem o processo, tá? Cuidado com as cobranças em excesso, tá? Procurem definir o que vocês querem para daqui a um tempo e comecem a quebrar, sei lá, esse gorila que pode parecer estar muito longe, em pequenos macaquinhos, e vão aproveitando esse processo, tá? E tenham noção do que é isso que vocês estão fazendo agora, como se estivesse numa academia, essas cobranças, essas pressões, essas dificuldades que podem surgir, é uma pandemia, não estou indo para aula, um dia mais difícil ou outro. Isso, na realidade, são as dificuldades que vão tirar você de um nível para o outro, tá? Sempre no início as coisas parecem piorar. Você quer fazer uma dieta, os primeiros dias é difícil. Você quer ir para a academia, os primeiros dias é difícil. Então, se você está começando uma carreira agora, não vai ser fácil. Então, você precisa ter paciência e saber trabalhar o processo. Então, se você está num momento de estresse, não é difícil, se a gente, às vezes, tem alguma dúvida, dá uma relaxada, respira, confia no processo, mantenha o teu foco, que você está sendo moldado com as dificuldades para levar onde você quer chegar. E essa é mais ou menos uma ideia que passou comigo e que eu queria dividir com vocês.
E aí eu fico aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ai, que isso. Muito obrigada, tá bom? Seu Ricardo. Alguém tem uma pergunta, gente? Seu Ricardo? Parece que não, parece que o senhor foi totalmente claro, né? Olha ali, a Luísa disse, acho que o senhor se formou em psicologia e não sabe, ali, ó, né? Quem sabe? Na realidade, é como eu falei, eu acho que eu tenho 3 formações na área de engenharia, mas eu não sei se são os números que me fazem, me definem exatamente o que eu sou, né? Então, o fato de eu saber uma equação a mais, uma derivada a mais, eu acho que o que faz a diferença são as competências emocionais hoje, apesar de, se você disser, você parece ser um cara totalmente de exatas, você tem eu tenho quatro CREAs, né? Eu tenho a engenharia elétrica, eu tenho a eletrotécnica, a eletrônica, a segurança e a civil. E mesmo assim, eu sei que não são os números que me definem em si, o que eu faço com eles e a capacidade que eu tenho de gerenciar esses conhecimentos e transformar em alguma coisa. Com o tempo, você se apercebe disso, né? Você vai ter que gerenciar a família, gerenciar trabalho, gerenciar problemas, etc. E, às vezes, a equação de Maxwell, ela não vem diretamente daquilo, né? Mas você precisa desenvolver outras competências. Então, a mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que vocês precisam desenvolver competências além das competências técnicas. Então, automotivação, autocontrole, trabalho em equipe, capacidade de realização, essas coisas, buscar essas competências, porque elas fazem um grande diferencial no mercado. Tá? Muito obrigada, pessoal. Colocou pergunta aí, mas, gente, não tem mais tempo, a gente está com outro palestrante já no gatilho. Mas eu gostaria que o senhor desse um sorriso aí, seu Ricardo, para a gente tirar uma foto. A gente poderia? Só para a nossa comunicação aí registrar, tá? 1, 2, 3 e sorriso. E... Que legal. E o senhor tem Instagram? Na realidade, tem engenheiro Ricardo Correia. Pode colocar aí nos comentários, por favor. Tá bom, eu coloco aqui para você daqui a pouco. Para vir o outro colega já. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada.